A frieza espiritual vai chegar para muitos. Jesus disse que o amor de muitos esfriará. Não são poucos, é muitos. Talvez seja muito mais da metade que vão ficar frios, desanimados, abatidos. Mas tem alguém que vai estar perseverando. Alguém que vai estar lutando. O pecado causará tristezas, escândalos. Pessoas que eram verdadeiros exemplos para nós vamos vê-los caídos, prostrados. Isso é algo extremamente difícil. Mas vai ter alguém que vai estar perseverando. Louvado seja o nome de Jesus. Tanta coisa, irmãos, que nós colocamos e depois tiramos, né? Achamos que Deus não tem poder, achamos que Deus não está interessado a resolver a nossa causa. Aleluia, e resolvemos e não tirar. Não, Deus, deixa que eu resolva agora. Mas Deus, nessa tarde, melhor falando, já quase a tarde desta manhã, Deus está dizendo: deixe no meu altar maravilha de amor te fará o Senhor. Diga, atendendo a oração que aleluia. Seu imenso poder, diga para seu irmão, te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Vamos fazer um coro lá em Jesus. Quem está pronto a deixar o altar? Quem está pronto a dar as mãos? Dizer: Senhor, conte comigo. Aleluia. Deus coloca, irmãos, projetos no meu coração sobre a obra do Senhor. Eu preciso de vocês para nós fazer esses projetos ser realizados. Deus não vai descer do céu. Deus vai usar você. Deus vai usar a mim. Deus vai nos usar para que os projetos dele, aleluia, na palavra da vida sejam cumpridos. E eu quero dizer esta manhã, irmãos, pela autoridade do Espírito Santo do Senhor, se você quiser, Ele vai fazer. Se você não quiser, Ele usa outro. Mas Ele não vai deixar de realizar o que Ele tem na palavra da vida. Aleluia. Deus usou Eliseu e disse a Eliseu: vai lá e diga ao rei que amanhã por essa hora, aleluia, Samaria vai desfrutar de uma tal bênção, aleluia, que muitos não vão acreditar. Quando Eliseu profetiza, a Bíblia diz que o capitão diz: nem que abra a porta, janelas no céu, não vai ter essa bênção. O profeta olha e diz assim: olha, aleluia, tu vai ver com teus olhos
mas tu não vai, aleluia, desfrutar da bênção do Senhor. E a Bíblia diz que Deus usa 4 leprosos e a bênção chega, e aquele homem vai abrir os portões, e a multidão que chegava festejando, alegre, a Bíblia diz que aquele capitão é pisoteado pelas pessoas, pelos cavalos, mas Deus não deixou de cumprir o que ele falou. Deus não deixou de cumprir. Eu disse na palavra da vida, eu lembro como hoje, eu estava ainda me recuperando do acidente, e eu chegava no ciclo de oração e dizia às irmãs, a minha irmã estava trabalhando, pois eu estava parado, e eu lavando o prato, e Deus falava comigo o que iria fazer na palavra da vida. Deus dizia, eu vou fazer assim com você. E eu chorava e dizia, Deus, como? E eu disse à irmã, Deus falou comigo. Era a irmã Lourdes, que estava no ciclo de oração. A irmã Lourdes, do Diácono Paulo. Eu disse, irmã Lourdes, Deus falou comigo que iria fazer, eu não sei como, mas Deus falou. Então o que Deus falou para você, creia. Se esforce, luta, não vai cair assim, não. A Bíblia diz, irmãos, que Deus conhece o coração.
sonda dos nossos corações. Nada está a escape do conhecimento do Deus onisciente. Aqui no Salmo 147, o verso 10 e o verso 11, diz o seguinte: Salmo 147, verso 10 e verso 11: O Senhor não faz caso da força do cavalo, e nem se compraz dos músculos do guerreiro, mas o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O salmista, de maneira impressionante, ele nos revela de maneira bem direta. Ele diz: o Senhor não faz caso da força do cavalo, e ele nem se compraz nos músculos do guerreiro. Ele está dizendo que, olha, o Senhor, ele não se impressiona como nós seres humanos nos impressionamos. Eu e você se impressionamos com a força dos animais, com a beleza dos animais, se impressionamos com a beleza dos seres humanos, com a eloquência, com a voz, com a aparência, com a roupa. Mas ele diz: o Senhor não faz caso dessas coisas. Ele não faz caso da força do cavalo. Nós nos impressionamos com os bens materiais que ou eu ou você possuímos. Nós nos impressionamos com essas coisas. Mas ele deixa claro: o Senhor não faz caso dessas coisas. O Senhor não se compraz nos músculos do guerreiro. Isso me traz à memória quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir alguém que seria próximo rei de Israel. E Samuel, com os olhos humanos, ele olha para os filhos de Jessé e diz: certamente esse vai ser o rei. Olha como ele é bonito, como tem a robustez de um rei, como tem a aparência de um rei. E Deus brada no coração de Samuel e diz: olha, Samuel, não é esse aí não. Porque eu, o Senhor, eu não vejo com os olhos humanos. Eu não olho para as coisas como o ser humano olha. Entretanto, eu, o Senhor, enxergo o coração dos seres humanos. Eu não enxergo o exterior como o ser humano enxerga, mas eu enxergo o coração. O ser humano se impressiona com o exterior, mas eu, o Senhor, penetro a fortaleza do coração. Com beleza, com força física, com afinação na voz, com habilidades, mas o Senhor sabe as intenções do nosso coração. Que nós venhamos adorar ao Senhor sabendo disso, que Ele é o Deus que sabe as intenções do nosso coração. Pois já dizia as Escrituras: aquele povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, o Senhor. Que nós possamos entender que nós devemos estar diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado em sua presença. Pois é esse sacrifício, o sacrifício do coração quebrantado, contrito, que o Senhor se agrada. Prostou de frente da igreja, na frente era presbítero Josnaldo. Ele estava na congregação e ele se prostou na igreja e disse: eu quero aceitar esse Jesus que vocês servem. Aí é o Deus que faz milagre. Tem uma família, aleluias, e Paulo vive louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e declarar nessa tarde que Ele é o nosso escudo. Já foi falado aí, o mundo se corrompe, mas Jesus nos livra de todo o mal. Aleluia!
filha Yasmin. Aí Deus me deu os filhos reserva, Larissa, que é minha baixista, filha de oração, Adilson, filho de oração, Davi, meu mídia, filho de oração. Olha para a pessoa que está do seu lado aqui, o que é impossível para você? Diga, você está muito querido, diga assim, o que é impossível para você? O que tem feito você travar? E até eu vi alguém dizer aqui, que aqui não é lugar de se preocupar. E eu te convido a se desprender. Porque meu Deus, Ele é o Deus de repente. Você está adorando aqui e Ele vai colocando as coisas no lugar. Você está adorando aqui, quando você chega em casa, existe um de repente de Deus. Mas vai depender do que você está fazendo aqui, o que você veio fazer aqui, além de descansar. Eu vim buscar a presença de Deus. Eu necessito da presença de Deus. E eu entendi que quando a gente ora, Deus muda a situação. Porque muitas vezes a gente aconselha pessoas por misericórdia de Deus. Eu sou missionário por misericórdia de Deus. E a gente começa a aconselhar algumas pessoas. E a maioria das vezes a gente vê as pessoas dizendo, ora por mim. Ora por mim. Ora por mim. Eu disse, você já pensou você mesmo orar? Você mesmo clamar? Por que será que a minha oração é melhor do que a dele? A dele é melhor do que a minha? Se eu orar, se Jesus se agradar da maneira que você está clamando, Ele responde. Lute e use a ousadia que Deus dá para você nessa noite. Bata-se no meu peito e diga, Deus me dá ousadia. E na minha oração Deus responde. Você crê? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Estou aqui e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque Ele escolheu. Mas de uma coisa eu sei, Ele me deu. Você pode aplaudir Jesus? Tudo que eu tenho, aplauda Jesus e você Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considere isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não pensais. Que não é tempo de se preparar, mas de estar preparado. Glória a Deus, vigiando. Porque aqui está relatando, irmãos, um episódio que vai acontecer. Porque Jesus prometeu que iria morrer, ia ressuscitar e ia acontecer. Ele prometeu que quando ele subisse aos céus, ele ia mandar o Espírito Santo e mandou. Então ele disse também que ia voltar. Então ele vai voltar. Aleluia! Glória! Creia você ou não? Creia o mundo ou não? Creia o sistema ou não? Vai acontecer. Porque quem prometeu, ele é fiel na terra, nos céus e em todo lugar. E outra coisa que pode acontecer, fora a vinda de Jesus, é eu e você morrer, meu filho. E nós vamos morrer despreparado. E tu sabe o que é um crente ser preparado? Glória. É um crente que tem reserva.
Porque a própria palavra de Deus diz no capítulo 25 que existiam 5 virgens prudentes. E 5 era louca, irmão. Nércia. Porque ela tinha azeite somente na candeia, mas na reserva não tinha. E sabe o que aconteceu? O noivo atrasou, demorou, presbítero. E quando a noiva demorou, o azeite foi se acabando. De onde se tira que não se bota, acontece o quê? Se acaba. Mas quem tem reserva, eita, suporta a espera. Eu não sei como é que está a tua fé hoje, mas se abasteça, diga: Deus, eu preciso de reserva, porque os dias são maus. E Jesus disse: ninguém sabe quando é que eu vou voltar, não. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: Jesus disse, vai ser do mesmo jeitinho dos dias de Noé. A turma comia, bebia, se casava, noivava, vendia, trocava, e parecia que estava tudo certo. Mas à meia-noite alguém gritou: lá vem o noivo. E eu já chego nas 10 dias de novo, porque chegou na hora do noivo aparecer, e as loucas não tinham reserva. Sabe por quê, irmão? Porque estavam acomodados, pensando assim: não vem não. Minha avó dizia que a avó dela já dizia que Jesus vinha, não vem não. Agora minha mãe diz e não vem ainda. O pastor diz: não vem ainda. Besteira. Besteira não, vigie. Aleluia. Vigie. Aleluia. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Graças a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu preciso viver a palavra. Sabe qual é o grande problema da gente? É que a gente está esquecendo de viver a palavra. Eita glória. A gente está esquecendo, aleluia, glória a Deus, de obedecer a palavra como ela nos manda. Jesus está aqui, um mandamento: vigiai. Mas na casa de Deus não é assim não. Estou falando para emocionar não, Deus sabe. Porque quem alegra a igreja é Jesus, é o Espírito Santo. É Ele que alegra a igreja. A palavra é quem alegra a igreja. Mas às vezes a gente fica seletivo. Isso eu vou levar, vou colocar, vou comer. Não, essa palavra está doendo em mim. Para mim já não dá certo esse negócio. Irmão, está no canto errado. Que aqui não é restaurante não, aqui é a casa do Senhor. Ô glória a Deus, a gente tem que comer o que a palavra diz. Se ela manda eu me vigiar, eu tenho que vigiar. Se manda consertar, é para se consertar. Se manda perdoar, é para perdoar. Se é para se converter, é para se converter. Se é para morar no céu, tem que obedecer a palavra de Deus e pronto. Eita glória a Jesus. Se não se ajeitar, não vai chegar lá. Se não, glória, labacamaia, súbia. Se não mudar, não vai chegar lá. Porque o evangelho, glória a Deus, aleluia, é coisa séria. O evangelho é cruz, o evangelho é sofrimento. O evangelho não é conversa, glória a Deus, fiado. O evangelho é verdadeiro. Quem quiser seguir a Jesus, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Essa é a condição de chegar lá. Labacamaia, súbia. Essa é a condição de a gente chegar lá. Pastor, mas nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. É verdade. A carta dos Efésios vai dizer que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas não é pelo fato, glória a Deus, de a gente ser salvo pela graça que a gente deve permanecer no pecado. A Paulo vai escrever aos Romanos, ele diz o seguinte: permaneceremos no pecado, capítulo 6. De modo nenhum. Glória a Deus. Agora, como é que a gente vai permanecer? Depois que a gente ouviu a palavra, conheceu a verdade. Então, quem escuta a verdade, muda. Quem escuta a verdade, toma uma posição. Oh glória. Ele que perseverar até
fim será salvo. É por isso que o Evangelho é uma questão de escolha, é uma questão de atitude, é uma questão de você dizer assim: eu aceitei Jesus e quero ir para o céu, então eu vou perseverar até a volta dele, eu vou ficar na presença dele, eita glória, até a volta dele. Sei que não é fácil, porque sou humano igual os irmãos, porque todos os dias se levanta, irmão, alguma coisa para a gente sair da posição. Todos os dias se levanta alguma coisa para a gente pecar, para a gente deixar, glória a Deus, o caminho certo para entrar por caminhos que Deus não quer que a gente entre. Mas eu quero dizer nesta tarde, se perseverar até o fim, pode se preparar. Tem um céu para você e para nós. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Pelo santo nome de Jesus. Esse lado tem fogo, esse lado tem vitória, aqui na frente tem paz. Chego batizado com glória, eu não venho focar, não quer ficar e não existe essa. Pelo santo nome de Jesus. Você pode adorar Ele nessa tarde. Coisa boa é sentir a presença de Deus. Deixa eu ver se você conhece isso daqui. Como Jeová na outro, Deus forte como Jeová, eu sei. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou cadela de fogo, é de Jeová, e estou matando
de fogo, varão de guerra. Ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está teu Deus? Onde ele está? Diz, onde? Porque no céu nós vamos estar juntos. Tem esse negócio de dizer, eu não vou com a cara do irmão porque a cor dele é escura. Não, lá não tem cor, lá não tem riqueza, é só glória. Vamos louvar? Bora, Moisa. Eu sou pequeno, ele tão grande. Eu sou o quê? Eu sou falho, ele é fiel. A graça me perdoa. Que conversa é essa, rapaz? A gente tem que obedecer a palavra. Só vai chegar lá quem vigiar. Só vai chegar lá quem adorar de verdade. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Deus falou com ele. Você tem que orar, vai dar certo. Meu Jesus. E não tenha pressa não. Quem está mais melhor que sou eu. E já agonia. Quem está mais longe de casa sou eu. Eu estou aqui, irmão, eu vou lá para a Savana, Paraíba. Eu vou sair daqui a pouco. Então, glória a Jesus, ô glória. Me leve em paz, Jesus. Assim como tu me trouxesse, eu sei que esse menino fica tudo babando dentro do carro. Babando, eu não estou nem aí. Eu vou dirigir até lá, dando glória para Jesus. Louvado seja Deus. Então, deixe de pressa, tenha calma. Vai terminar. Glória a Deus. Mas aqui, irmão, a gente vê o não de Deus como prevenção.